Senhoras e senhores presentes a esta audiência, vereadores, representantes do Poder Executivo, servidores e os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, muito boa noite. É com grata satisfação que esta Casa Legislativa recebe novamente seus cidadãos e cidadãs para, junto com os vereadores, discutirem a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Brumadinho para o exercício de 2019. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir essa audiência a excelentíssima senhora Alessandra Cristina de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho. Convidamos para compor a mesa a senhora Vânia Alves Estevão, secretária municipal de Planejamento e Coordenação. Convidamos a senhora Márcia Moraes, controladora interna da Câmara Municipal de Brumadinho. Inicialmente, registro a presença nesta audiência pública dos senhores vereadores Caio César de Assis Braga, Flávio Miranda Carvalho, Ideraldo Rogério Santana, Maximiliano Franklin Maciel Figueiredo, Roberto César de Oliveira Azevedo e Valcir Carlos Martins. Neste momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos a execução vocal do Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra, a vereadora Alessandra Cristina de Oliveira, presidente dessa Casa Legislativa, para abertura e condução dos trabalhos dessa audiência pública. Cumprimento a todos os presentes, declarando abertos os trabalhos dessa audiência pública. A presente audiência, embasada no artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Brumadinho e tendo em vista o projeto de lei número 35 de 2018, em tramitação nessa Casa, objetiva a participação popular no processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Brumadinho para o exercício de 2019, que definirá a política de aplicação dos recursos públicos, controlando a destinação desses recursos e definindo as prioridades dessa ou daquela política. A LDO foi uma inovação dos Constituintes de 1988 e, desde então, cada vez mais, esse instrumento vem assumindo novas funções na vida orçamentária e financeira da administração pública e, por sua vez, afetando a vida das pessoas. A participação popular tem o objetivo do conhecimento pelo Legislativo das necessidades e demandas da população de nosso município.
Definidas as prioridades, serão elas examinadas pelas comissões permanentes para inclusão no projeto de lei da LDO para 2019. A audiência pública é um instrumento de participação popular. É o momento em que você e sua comunidade podem representar seus interesses, esclarecer dúvidas e dar opiniões ao poder público. Toda a população é convidada a participar da audiência e apresentar suas sugestões e reivindicações. A audiência para discussão e sugestões à lei orçamentária é feita por essa casa todos os anos. Contudo, essa audiência está, pela primeira vez, sendo transmitida pela TV Câmara, ao vivo em nosso site, www.cmbrumadinho.mg.gov.br, e também pelo Facebook, Câmara de Brumadinho. No site da Câmara de Brumadinho está disponível a consulta pública para sugestões dos cidadãos à lei orçamentária de 2019, que teve início no dia 21 de maio deste ano, e até o momento tivemos 35 participações. Tal consulta seria realizada até ontem, dia 6 de junho. Porém, decidimos estender essa consulta até o dia 18 de junho para garantia de maior participação popular. Para participar, basta acessar o site da Câmara, que é o www.cmbrumadinho.mg.gov.br, e clicar em consulta pública, que está em destaque na página. Portanto, solicito a todos os presentes a gentileza de divulgar entre os familiares, amigos e conhecidos sobre a consulta pública, que está disponível no site da Câmara de Brumadinho até o dia 18 de junho. Assim, além dessa audiência pública, pretendemos proporcionar ampla oportunidade de participação a todos os moradores de Brumadinho. Frisamos que todas as sugestões feitas nessa audiência pública, bem como na consulta pública, serão encaminhadas às comissões permanentes da Câmara de Brumadinho para discussão e verificação se são objeto de lei de diretriz orçamentária. Verificada a pertinência jurídica, as sugestões serão apreciadas pelas comissões pertinentes e incorporadas ao projeto de lei número 35 de 2018, na forma de emenda. Nesse momento, convido a todos para direcionarem sua atenção ao vídeo que será exibido no Data Show para melhor entendimento do que significa a lei de diretriz orçamentária. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Se não bastasse todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano.
Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. Pretendemos que essa audiência tenha duração de 2 horas, com o tempo previsto para 21 horas e 15 minutos. Os vereadores presentes, interessados em manifestar-se, disporão também de 5 minutos, conforme a ordem de inscrição. Faremos da seguinte maneira: a cada 2 cidadãos que se manifestarem, será convidado um vereador para suas considerações. Democraticamente, como tem sido o papel dessa Casa Legislativa, ouviremos representantes dos poderes executivo, legislativo e cidadãos. Passaremos agora às manifestações pelos representantes dos poderes executivo e legislativo. Inicialmente, passa a palavra a senhora Vânia Alves Estevão, secretária municipal de Planejamento e Coordenação, para informações sobre o projeto de lei número 35 de 2018, LDO para 2019. Boa noite a todos. É com grande prazer que eu estou aqui para dividir com vocês e aprender também. Eu considero que essa troca de informações tanto é positivo para quem está desse lado, como a população. Essa interação é que a gente consegue juntar a legalidade, a administração pública com os anseios do povo. Então, é o 2º ano que eu estou elaborando a LDO de Brumadinho. Tenho um imenso prazer de estar aqui novamente. E aquilo que eu falei o ano passado, eu estou aqui aprendendo com vocês também. Então, essa interação ela é de mão dupla e quero agradecer tanto o ano passado, que foi muito produtivo, e espero que esse ano seja igual ou melhor do que o ano passado. Eu fiz um pequeno resumo do que é a LDO, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei muito técnica. Então, a gente tem que ter o cuidado de estar passando para a população uma linguagem mais fácil de entender do que esses parâmetros legais do dia a dia. Então, eu só vou passar para vocês aqui a base do que a gente não pode fugir, que a LDO. O que é a LDO? A LDO ela é prevista no artigo 65 da Constituição Federal e é um elo entre o plano plurianual e o orçamento, aquilo que foi dito anteriormente. O plano plurianual é de 4 anos e a LDO é de anual. E esse anual, ele tem que casar com o PPA, que já foi aprovado nessa casa o ano passado, para os 4 anos.
A principal função da LDO é selecionar, dentro das ações previstas do PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Então, o PPA é aquela soma dos 4 anos e a LDO é aquele conjunto anual para poder estar fazendo essa previsão. Então, o que deve conter? Ok. O que deve conter a LDO? Também está no artigo 65. São as metas e as prioridades da administração pública, orientações para a elaboração da lei orçamentária, alterações na legislação tributária, estabelecer a política de aplicação de agências financeiras oficiais do fomento e a concessão de vantagem, aumento de remuneração e criação de cargos e admissão de pessoal e alterações de carreiras. Esses tópicos nós não podemos fugir. Ele como se diz, é a Bíblia, é o principal ponto de partida para elaborar uma LDO. A LDO, a complementação dela com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que também nós podemos fugir, né, ela está dentro da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela vem como equilíbrio entre as receitas e despesas, que é o famoso artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, critérios e normas de limitação de empenhos, que é aquele caso onde a receita está menor que a despesa, nós temos que fazer as limitações de empenho. A Câmara, este ano, é um grande exemplo. Ela fez algumas ações administrativas de limitações de empenho em virtude de sua receita. Então, aqui é um grande exemplo desse item de limitação de empenho. É não executar mais do que arrecada. É igual na nossa casa também, né, gente? Normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultados, que isso é o principal, né, que é o resultado primário, nominal, porque é aí que nós vamos avaliar se a administração está gastando mais do que está recebendo, a eficiência eficaz da execução orçamentária e financeira e demais condições exigidas nas transferências de recursos de entidades públicas e privadas, que aí vem, né, o chamamento público, a prestação de conta de recursos que são liberados para o terceiro setor. Pode passar. A relação, novamente, continua com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que são as metas fiscais. As metas fiscais anuais, em valores correntes e constantes relativos a receitas, despesas, resultados primário, nominal, tudo aquilo que eu falei anteriormente, e no momento da dívida e no montante da dívida pública para o exercício a que se referem e para os 2 seguintes, sendo a prática as metas trienais. Por que trienais? O PPA 4 anos, mas ele sempre pega 1 ano da administração seguinte. Os anexos de riscos fiscais e avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso concretize. Uma das providências é a redução de despesa, é a limitação de empenhos. A LDO prepara a base que o orçamento irá se assentar, é óbvio. Sem a LDO nós não conseguimos nunca fechar a LOA, e funciona como elo de ligação, que é o PPA e a LDO e a LOA. Por que ela fica no meio? O PPA ele é de 4 anos, a LOA é anual, fechando com a LDO também, que é anual. A soma dos 4 anos de LDO, ela fecha com o PPA. Por isso que nós não podemos fugir do PPA. O PPA já foi aprovado, já tem as suas prioridades, e ela casa
para esses 4 anos aí. Então, aqui nós podemos fazer uma readequação no PPA em setembro de algumas ações. Mas, nesse momento, na elaboração da LDO, nós temos que seguir o que está no PPA já aprovado. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, despesa de capital para o exercício financeiro subsequente e disporá também sobre as alterações da legislação tributária, que pode ser aí também anistia, ou aumento também da alíquota do IPTU, todo esse estudo no decorrer do exercício, se for necessário, para incremento de receitas. O artigo 65, novamente, da Constituição, que ele estabelece que é o PPA, o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e os orçamentos anuais, que é essa sequência. Aqui é o instrumento de planejamento, que é o PPA, LDO e LOA, que fecha na ação, que é um pouco igual ou maior, um pouquinho, referente a 2017. Esse valor é maior na estimativa, é aquela grande polêmica que foi na audiência pública da LOA, com os 22 milhões em despesa de capital, que são recursos externos, que eu não posso deixar de incluir na peça orçamentária. Então, por isso que tem um valor alto, mas que 22 milhões aqui trata-se de 15 milhões daquele projeto de lei que foi apresentado aqui no Legislativo, do BDMG, que vocês aprovaram, e que, se amanhã ou depois for necessário, nós podemos utilizar, mas eles têm que estar dentro do orçamento, né, tanto a receita como a despesa, porque, se vier utilizar, ele está lá. Desde o momento que a lei foi aprovada, eu tenho que incluir dentro do orçamento. E os outros 7 milhões e pouco é proveniente de emendas, de convênios, de repasse também de instituições privadas. Para 2019, também é uma estimativa de 184 milhões, mas que na elaboração da LOA pode vir com um valor a menor ou maior, vamos depender aí dos estudos, né, que a gente acompanha os estudos tanto do Estado como da União. Metas fiscais. Eu não vou falar com vocês item por item, gente, que é cansativo, está no site, é uma matéria que tem que estar estudando mais a fundo, e se eu for ficar falando em números, fica muito repetitivo e cansativo. Então, eu só vou constar aqui o que faz parte da LDO, que está aqui na casa para ser apreciada por vocês, vereadores, que é a estimativa da compensação da renúncia de receita. Pode passar, Ju. A projeção da despesa, que aí vem o executado dos exercícios. Pode passar. A avaliação do cumprimento de meta do exercício anterior. Isso aqui é muito importante, que o ano passado eu não tive condições de apresentar, porque o município de Brumadinho não tinha, ainda não tem, a capacidade de fazer uma LDO conforme a lei exige, que é o principal, que é o cumprimento de metas. E para que eu faça acontecer, eu preciso de alguns anos. Este ano eu já consegui, em valores, e também, pela primeira vez, eu apresentei aqui na casa execução da cumprimento de metas, mas detalhado o que foi feito e aonde foi feito, de 5 secretarias, que são as secretarias ponta, né, que é a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação. Aqui tem mais, eu vejo que tem mais peso, porque a população, ele atende diretamente à população.
mas não é ainda o que a lei exige. Eu quero deixar isso claro para vocês. Eu ainda não tenho como mensurar de pegar o passado com que executou, transformar em percentual e fazer uma LDO constando um quantitativo que eu ainda não tenho como apurar isso, nem eu e nem todos os secretários. Então, a gente está indo devagar. Com esse trabalho, o ano que vem eu já consigo pegar o 2017, 2018 e 2019 para poder fazer. Mas, pelo menos, o financeiro, o que foi previsto em 2016, 2017, e o percentual do cumprimento de metas por categorias. Então, aqui dá para vocês verem, mensurar pelo valor, receita, o que foi feito. Então, nesse quadro aqui, dá essa transparência. Mas não é o que a população precisa saber. O que ela precisa saber, que ela anseia saber, é se o asfalto que foi previsto, tantos quilômetros de asfalto, quanto que executou dessa previsão e aonde executou. Essa que é a informação mais importante para a população e que eu ainda não consigo colocar para vocês quanto que foi previsto de asfalto, mas já está na casa o que foi executado. Então, já dá uma transparência de execução. Pode passar. As metas fiscais também, que faz parte também da LDO. Pode passar o outro quadro. Aqui também continua a parte das metas fiscais, mas aqui é um resumo da metodologia para que eu consiga chegar naquela previsão de receita. Qual foi o meu estudo perante a economia brasileira para chegar nesse histórico do valor que está na previsão no todo de receita. Então, eu trabalhei com esses índices. A projeção da receita, aí eu já joguei, né, discriminei cada receita e os exercícios fechando, né? Hoje as minhas vistas estão muito ruins. Esse primeiro aqui é 2000 e... Me ajuda aí, gente. 16, 17, o 18 é previsão, 19, o 20 e 21 que está no PPA. Então, cada ano isso aqui vai sendo ajustado. A projeção aí continua também no mesmo quadro, porque ele já... Esse aqui já é o resultado nominal, é o que exige também na LDO, que é receita menos despesa. Se o município ele está endividando ou executando maior do que está sendo previsto. Em resumo, o resultado nominal é isso. É receita menos despesa, que é igual a X. Então, no nosso caso aqui, não houve negativo. Então, a gente não está gastando mais do que a gente está arrecadando. A mesma coisa o resultado primário, também, que é a continuação do quadro. E aqui o demonstrativo de riscos fiscais, né, que também a lei exige. Então, está aqui também uma previsão que já está, né, na LDO do ano passado, ela só foi reajustada, porque esse quadro tem que fazer parte mesmo da LDO. E o cumprimento de metas, aqui já é por programas. Lá foi a receita, aqui é despesa. Então, por exemplo, programa de gestão ambiental. Foi previsto 2.953.000, executou 2.354. Então, foi uma execução de 1,49%. Então, aí é por programa que eu achei melhor, porque dá uma visibilidade maior. A metodologia, que também faz aquela continuação.
E aqui é o que eu falei antes, foi entregue para o Legislativo o cumprimento das metas. Eu achei melhor não pegar, porque são muitos, para dar um exemplo do que está aqui na casa, que está no site também, que eu tenho certeza que vocês já olharam, já tem sua avaliação. Por exemplo, saúde. A saúde, ela teve 27.103 consultas. Atendimento na UPA, e vem ali, né, o resgate e tal. No total, aqui são o total que a Secretaria de Saúde atendeu na UPA. A educação, achei melhor desta forma, que são o total de alunos atendidos no município de 0 a 3 anos. E aqui do Cine, o atendimento do Cine também em 2017. A Câmara Municipal, eu só peguei um exemplo, porque o da Câmara ele é detalhado muito numa forma de didática de relatório, então, em momento algum, consegui jogar isso aqui. Eu só tenho a falar da Câmara o seguinte, que a presidente, ela cumpriu as demandas que foram deixadas na administração passada, e ela, juntamente com a sua equipe, ela cumpriu o que deixou e o que ela planejou. Então, o relatório da Câmara está muito bem, com uma explicação muito didática, e que são poucos, viu, gente? Não é porque ela está aqui, não, mas são poucos que pega o que o anterior assumiu, e é o que a Câmara aqui fez, juntamente com a presidente. Ela executou o que foi previsto na administração passada, e mais a previsão dela nesses 2 anos. Então, é uma forma de administração muito eficiente. Então, eu quero até dar o parabéns para a presidente, que essa forma de administrar é que o Brasil está precisando mesmo, viu? É pegar o que o outro iniciou, não é porque o outro, que é do partido tal, que eu não vou fazer, não. É o pensar em Brumadinho, é pensar no município. Eu te dou os parabéns, que são poucos que pensam assim. E eu sou fã do Nelson Mandela, gente, que foi uma pessoa de extrema humano, e o que sempre me conquistou, a humildade. Eu valorizo muito a humildade no ser humano. E ele tinha de sobra, né, gente? Então, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Não é a educação de escola, é a educação do ser humano, é do aprender, do conhecer. Que desde o momento que a gente passa a conhecer uma matéria, a gente tem condições de cobrar, mas cobrar com seriedade, cobrar sem segundas intenções. O educar é isso. É ensinar que a gente tem que cobrar para o nosso bem, é o nosso bem-estar, é para a nossa cidade, é para a nossa família, é para os nossos filhos. Então, esse educar, ele é muito importante para o ser humano. Então, eu deixo aqui para vocês isso. A minha vida é o educar diariamente. É somar, é dar as mãos, porque a gente está no mesmo barco. Não é um que vai salvar se o barco afundar, não. Todos nós vamos afundar, porque o país é nosso, o Brasil é nosso, uma terra maravilhosa. E a gente deixar que isso acabe é covardia. Então, eu deixo aqui esse sentimento do educar, de todos nós ir na mesma direção, a direção do bem, a direção do construir, a direção de respeitar o outro.
essa condição que o Brasil está precisando, é da gente ser mais humano, é gostar um do outro. A gente está muito longe, o que acontece com o outro é problema do outro. Não, é problema nosso. Nós somos seres humanos. Então, é isso que eu passo para vocês. O educar, mas o educar de coração. Eu agradeço a vocês pela participação e a Secretaria de Planejamento está de portas abertas no que precisar. Obrigada. Passa a palavra a controladora interna da Câmara de Brumadinho, a servidora Márcia Moraes, para explanações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite, excelentíssima presidente, senhora Alessandra Oliveira. Boa noite, excelentíssima secretária de Planejamento, senhora Vânia Estevão. Boa noite, senhores vereadores da Casa Legislativa. Boa noite a todos. Este é um ano de contenções e austeridade administrativa em todo o Brasil. Em Brumadinho não seria diferente. Houve queda na arrecadação no exercício anterior, o que está refletindo no Poder Legislativo no decorrer desse ano. Apesar da Lei Orçamentária número 2.381 de 2017 ter estimado o valor de repasse para a Câmara, que seria da ordem de 9 milhões para o exercício para esse ano de 2018, contudo, se concretizou o valor de R$ 7.846.621,79, havendo grande redução no repasse referente ao duodécimo da ordem de R$ 1.153.378,21. Todavia, estamos conseguindo gerir com segurança e cumprir todos os compromissos dessa Casa Legislativa. Com relação à LDO de 2019, ela traz a previsão de receitas e despesas, as diretrizes para o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas pela administração pública municipal, sendo imprescindível que os gestores se atentem à nova realidade orçamentária e financeira do nosso município. Só fazer um adendo aqui, o que a Márcia falou, a gente pagou um preço muito grande nesse 2018, porque eu estava tão feliz que eu tinha abrido mão de 1 milhão, que eu tinha 10 milhões a proposta, eu abri 1 milhão para o Executivo, entendendo que eu daria para administrar a Câmara dentro do planejamento que eu tinha feito, porque tudo que eu deveria ter feito, que era uma proposta de 2 anos, eu tinha feito em 2017, era só pequenos ajustes. Aí vem a surpresa em março, que a Vânia chega para mim e fala, não é isso não, você está feliz com 750 mil? Aí caiu para 600 e poucos mil. Então, assim, isso é uma projeção, né? E depende do que o município vai arrecadar. Aí algumas pessoas falam assim, Alessandra, você pegou 2 anos de crise, a Câmara pobre, aí os 2 próximos anos a Câmara vai chover dinheiro, né? Porque tem o Cefem. Engano. O Cefem não tem nenhum envolvimento com a Câmara. Pelo contrário, a Câmara deve sofrer, tomara que não, porque o ICMS, que é a maior fonte de recursos para a Câmara, está muito baixo. O Estado está movimentando muito pouco. Então, a nossa referência acaba ficando uma incógnita, se manter já está bom. O nosso medo é que para o próximo ano a Câmara tenha uma arrecadação menor do que este ano. Então, assim, quando a Vânia falou aqueles valores, de 180 e poucos milhões, de que pode cair para 158 milhões, aí eles pensam assim, nossa, Brumadinho tem muito dinheiro. Mas fazer uma gestão numa cidade como Brumadinho, enorme, onde que já acostumaram-se, com alguns benefícios e alguns serviços que agora tem que adaptar, porque você cair de uma arrecadação de 16 milhões para 12, 13, o que acontece? Vai faltar investimento, sim. A execução do ano de 2017, Josimar, é muito técnico, muito bom, a gente conferiu lá, Josimar. Então, assim, 82 milhões com folha, 67 milhões com custeio, e sobraram muito pouco para investimento. Então, infelizmente, é aquilo que muitos falam, administrar com dinheiro é muito fácil. Agora, administrar sem dinheiro e ter que manter
né, a responsabilidade fiscal de fechar as contas e ter que enfrentar cortes de alguns benefícios ou redução de alguns gastos, é mais complicado. Então, eles falam o seguinte, muito bom quando você dá benefício, mas quando você tira, aí é mais complicado. Mas eu entendo que o gestor consciente, o gestor que quer garantir os serviços, que quer garantir a responsabilidade que ele assumiu, ele tem que fazer, tanto dar o benefício quando tiver recurso, e, ao mesmo tempo, ele tem que regrar para fechar as contas. Então, é uma consideração que eu faço de 1 ano e quase 6 meses de presidente dessa casa. Me surpreendeu muito, porque eu estou nessa casa desde 2009, e sempre a Câmara nunca conseguiu, gastou, e nunca conseguiu gastar tudo, devolvia recurso e não conseguia. Hoje a gente tem que ficar controlando no Excel lá as contas o dia inteiro. Entre uma conta de R$149, estamos lá acompanhando, se reduziu R$2, é R$2 a menos para a gente fechar o ano. Então, assim, não estou fazendo de vítima, é o cenário, é a realidade que nós estamos, a Márcia, como controladora interna, sabe disso, os demais funcionários, mas uma gestão que trabalhou muito, como eu agradeço as palavras da Vânia. Trabalhamos durante o dia, noite, é isso mesmo, a gente tem que gestor responsável, não é porque o antigo gestor planejou alguma coisa, que quando a gente chega, que a gente tem que fazer diferente. Se ele, naquela ocasião, ele planejou que aquilo era importante, era interesse público, por que não cumprir? Então, eu fico muito feliz, agradecer a toda a equipe, que nós conseguimos alcançar mais de 80% das metas, então, assim, é sinal de uma administração que contou com cada servidor, às vezes não bem interpretada pelas atitudes, mas pode ter certeza que a gestão ela trabalhou para cumprir aquilo que eu me propus quando assumi essa presidência dessa casa. Informamos que separamos os temas a serem sugeridos para a LDO 2019 e os cidadãos poderão ficar à vontade para percorrer várias mesas e sugerir ações em cada área de discussão. Educação, saúde, segurança pública, defesa civil, esportes, lazer e eventos, agricultura, saneamento e gestão ambiental, indústria, comércio, serviços e energia, assistência social, urbanismo, habitação, mobilidade, transporte e trânsito, cultura e turismo. Os servidores da Câmara Municipal estarão junto às mesas para orientações e ajuda no que se fizer necessário. Em cada mesa estão disponíveis os formulários, onde os cidadãos aqui presentes poderão deixar registradas suas sugestões sobre seus anseios. Há também, em cada mesa, as solicitações já previstas pelo projeto de lei número 35/2018 sobre cada tema discutido. Assim, os cidadãos presentes poderão verificar o que já foi solicitado no projeto de lei de autoria do Poder Executivo sobre a LDO 2019, evitando, assim, solicitações repetidas. Assim, neste momento, disponibilizaremos o tempo de 30 minutos para que os cidadãos presentes percorram as mesas temáticas e façam suas sugestões por ordem de atuação. Está liberado aí, 30 minutinhos.
vou entregar isso aqui na área de esporte, na área de desenvolvimento, na área de educação, e isso aqui na área de gestão ambiental, que é um pedacinho também na outra página. Beleza? Aí fica distribuído os três. Enviou, né? Isso. Que aí vem entrar como publicidade. Porque não é aqui dentro. Esse aqui mesmo é da minha área, da educação. Eu já vou registrar ali, como você colocou. Aí ela também vem sei lá, você fala para registrar como eu coloquei. Pode fazer, tá?
Gente, acabou o tempo. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Pode continuar preenchendo quem tiver, só para a gente abrir o pessoal que está inscrito para falar. Passaremos agora às manifestações dos cidadãos por ordem de inscrição, lembrando que os cidadãos presentes que quiserem se manifestar deverão inscrever-se com os servidores dessa casa, dispondo de 5 minutos para suas considerações. Os inscritos serão convidados à tribuna de acordo com a ordem de inscrição. Concedo a palavra ao senhor Antônio Parolin, representando a comunidade de São Conrado, que disporá no prazo de 5 minutos para suas considerações. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui se tratando de uma coisa muito importante para o município, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. Só tem uma coisa aqui dentro do meu pensamento, que nós deveríamos estar concluindo o nosso plano diretor, que ainda não foi concluído. O plano diretor é que direciona as nossas necessidades que temos dentro do município, que é buscado em cada comunidade. Então, o nosso plano diretor, até hoje, a gente não tem notícia como ele está. Quer dizer, que era fundamental que tivesse ele já concluído, para dele nós fazer essa LDO, porque ele ia dar uma direção do que nós estamos precisando dentro do município. E eu quero também deixar uma sugestão para os nossos vereadores, que aqui se encontram presentes, parabéns para aqueles que vieram. É o seguinte, que nas suas bases eleitorais, que vocês pudessem o ano que vem, se vocês vai estar aqui, né? Porque só daqui 2 anos que a gente não sabe se vocês vão estar, por mesmo, dar condições aos seus eleitores para vir aqui participar dessa audiência pública, mandar pelo menos lá uma van ou uma cômoda, porque é a base eleitoral que vocês têm, e aí nós teríamos, cada vereador tivesse uma cômoda na sua base eleitoral, com 5 pessoas, 13 vereadores, quantas pessoas nós teríamos aqui nesse momento agora? Né? Então seria de grande valia para o município, para aquele que quer, porque vocês já representam eles. Então vocês precisam de ouvir o que eles desejam lá para os seus municípios, aonde você tem a sua base eleitoral. Se eu, por exemplo, não fui feliz a ser um vereador, mas se eu fosse vereador, eu teria essa ideia. Já aumento uma cômoda cabe 12 pessoas, eu trazia 12 pessoas. Aí eu conseguia trazer 12. Aí cai 13. 13 vezes 12 dá quanto? Eu não sei fazer conta. Faz a conta aí para mim. Quantas pessoas teria aqui agora? Né? Então, quer dizer, seria de grande valia para o nosso município. E nós ia ficar felizes porque nós não temos estrada para vir. Quando eu saio lá do Coco Feijão para vir para aqui, eu venho aqui e voto. Quando eu voto, eu tenho que gastar pelo menos R$80 para lavar meu carro, porque nós não é asfaltado, é puro barro e poeira. Quer dizer, que eu estrago o meu carro para ir e para a volta, e eu não tenho. Então, quer dizer, uma cômoda trazia 12 pessoas, diminuía quanto? Diminuía quantos? Ninguém... Então, aí o que acontece? Aqui não é hospital. Desconta meus minutos aí, gente, que agora ela tomou meus minutos, eu quero meus minutos de volta. Você cala a boca. Aqui não é obrigado a você lavar carro, não. Enquanto ela estiver falando, eu quero meus minutos de volta. É lá na esquina. Vai caçar lavatório lá na esquina da rua lá. Aqui não é obrigado a lavatório de carro, não. Falou? Aqui é Câmara Municipal. Aqui não é putaria, não. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Eu tenho que ficar com você, minha mãe que foi debaixo da terra.
Continuar, Antônio. Nós é obrigado a pagar gasolina para ambulância, para socorrer o paciente, não é socorrer vagabundo do posto de combustível, não. Gente, eu acho que nós precisaríamos de ter pelo menos uma segurança, porque isto é o seguinte, é uma coisa que não poderia acontecer numa casa legislativa dessa aqui. Uma pessoa interferir numa fala de um cidadão. E a pessoa não está de ideia fixa, né? A gente vê que parece que está com um pouquinho de problema na cabeça. Eu acho que isso se torna uma bagunça, aqui, essa casa do povo, a casa legislativa do povo. Não, isso não pode virar bagunça. Isso aqui é um lugar sério. E eu acho que todo mundo que entra aqui para falar sério. E eu estou falando sério e estou sugerindo uma questão para que o próximo ano nós tenhamos essa casa aqui cheia de pessoas com vontade de participar. Né? E, infelizmente, até a dona ali falou sobre educação, né? Eu gostei dela falar negócio do Nelson Mandela com a educação, mas eu vou falar com a senhora uma coisa, viu? Eu estive lá na UPA uma vez, muito educado, e eles falou que não podia fazer nada para mim. Quando eu saí da educação e fui falar uma coisa que ia fazer uma ocorrência policial, o problema foi resolvido. Quer dizer, que tem coisa que não resolve com a educação, né? Então a educação vai daquele lugar que te recebe com educação e olhando a lei, ele confirmando a lei. E nós aqui no município, eu venho muito aqui nessa Câmara aqui, há muito tempo a gente vê que as leis em certa secretaria aí são desrespeitadas, que quando até o próprio vereador manda lá um ofício citando a lei de direito à informação, ele não tem resposta nunca. Ele não tem resposta. Quer dizer, o município está acostumado a não exercer a lei do cidadão. E isso tem que mudar, o nosso município tem que mudar, porque a lei é feita para ser cumprida, mesmo que tenha pessoa que cospe na cara da lei maior, que é o nosso... saiu da mente. A nossa Constituição brasileira, é muitas pessoas que cospem na cara da Constituição, porque sabem que não acontece nada. Mas o dia que já começou a acontecer, e o gigante começou a acordar, então a gente vai ver que quando esse gigante acordar, a coisa vai piorar, vai deixar muita gente sem dormir, porque quando o gigante acorda, muita gente fica sem dormir, e a gente está vendo que o gigante começou a acordar, e quando ele começa a acordar, ele vai no município, ele vai no estado, ele vai na federação, por tudo enquanto é lado, e nós temos que tomar cuidado para esse gigante não acordar, porque se esse gigante acordar, muita gente que vai sofrer por causa do gigante. Então nós devemos fazer o nosso dever, para que ele não fique adormecido, mas pelo menos ele só rupeia, e não sai atingindo as pessoas. Muito obrigado pela atenção, vocês me perdoam aí por eu ter até falado, fiquei muito contrariado, viu, que eu nunca fiz isso aqui com ninguém, interromper ninguém a sua fala. Então eu gostaria que nós tivéssemos segurança aqui, para que desse segurança para os nossos vereadores, para as pessoas presentes, e que isso não viesse a acontecer mais. Muito obrigado. Senhor Antônio Pelourinho, como presidente dessa casa, a gente pede desculpa pelos transtornos, mas a gente entende que é uma casa do povo, a gente não pode impedir certas coisas, porque pode agir como violência. Ela é uma pessoa que é doente, não está assim, né, em condições 100% de responder pelos atos. E, então, assim,
claro que isso não é justificativa, mas também num evento desse, que é democrático, que tem várias pessoas, todos são convidados, a gente não pode, de certa forma, proibir ninguém de participar. Então, depois a gente foi lá, conversou, ela saiu de boa, mas mesmo assim a gente pede desculpa e a gente torce, né, pelo bom senso de todos, mas infelizmente são coisas que fogem do controle dessa Câmara para controlar. Tá bom? Mas quando eu vou lá na Assembleia Legislativa, o dia que eu falo uma coisa fora, o segurança vem e me pede, com licença, e vai me levando lá na cima. E eu posso até linguar, né? Mas é uma outra realidade, né, Paulinha Assembleia? A gente está aqui numa cidade pequena, todo mundo se conhece, a gente não pode adotar certas medidas que podem ser, às vezes, vistas de outra forma. Concedo a palavra à senhora Leice Garcia, representando a OS Brumadinho, que disporá no prazo de 5 minutos para suas considerações. Boa noite a todos presentes. Então, eu quero falar sobre 3 pontos. O primeiro, chamando a atenção, e aí a pessoa que me antecedeu, Paulo Lourinho, já falou, né, da baixa participação, do baixo nível de participação, a população não está aqui. E a gente tem que pensar por que isso acontece, né? Assim, fora a dificuldade nossa, de todos os brasileiros, de entender que a ação coletiva ela é um problema muito sério, e se nós não nos unirmos, nós não conseguiremos mudar várias realidades que temos como desafio de fazê-lo, né? Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que a forma como a gente conduz a discussão das leis do ciclo orçamentário aqui em Brumadinho tem a ver com essa baixa participação. A primeira vez que eu vim aqui falar sobre a LDO, eu ouvi a atual presidente, né, a Alessandra, que na época era vereadora já, ela disse que aqui em Brumadinho as leis orçamentárias eram peça de ficção, né, que eram leis que ficavam na gaveta, né? E a pergunta que eu faço é se a gente mudou esse cenário, né? Se a gente, sociedade civil, Poder Legislativo e Poder Executivo conseguiu fazer alguma coisa. E aí eu passo para o segundo tópico. Quer dizer, eu acho, então, que a responsabilidade pela pequena participação é, sim, de quem está no comando tanto do Poder Legislativo, Poder Executivo e das lideranças sociais também. É claro que eu não eximo as lideranças sociais, que nós precisamos discutir e perguntar onde elas estão. Aí o segundo ponto, né, que é a estrutura. Então, esse é o ponto. Terceiro ponto, e eu encerro por aqui, a questão de metas fiscais. Então, eu já apontei para a secretária que tem 2 valores de meta fiscal, então eu queria que esclarecesse um pouquinho sobre isso depois. Mas tem um problema mais grave ainda. Ora, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara no que diz respeito à LDO. A LDO deve dizer se o governo vai funcionar com superávit e quanto, ou com déficit e quanto. Muito bem, pasme, claro que nós trazemos ali um anexo com meta fiscal. Só que a gente vai no artigo 3º da LDO e diz assim: fica o Poder Executivo a alterar a meta fiscal se ele tiver problema de receita ou de despesa. Ora, então, para que meta fiscal? Se o Poder Executivo está previamente autorizado pelo Poder Legislativo. Todo o problema da meta fiscal, e daí o impeachment da ex-presidente Dilma, e qualquer impeachment de prefeito e governadores, muitas vezes se dá exatamente sobre isso. O que se chama de irresponsabilidade fiscal são decisões tomadas, tanto em relação à receita quanto a despesas, que comprometem a meta fiscal. Ora, se vocês, vereadores, votam uma lei que autoriza o Poder Executivo a alterar essa meta,
para que a gente está fazendo a LDO? Essa é uma grande pergunta, e aqui eu termino. Então, assim, primeiro é um convite da gente discutir, desenvolver, e eu acho que a secretária tem toda a razão, que educação e aprendizagem é o centro de qualquer desenvolvimento e de qualquer solução de problemas que a gente tem. Então, se a gente quer uma sociedade desenvolvida em Brumadinho, a gente tem que começar a participar, a gente tem que auxiliar os poderes executivo, legislativo, a gente tem que criar o agente público que nós precisamos. Esse agente público não está pronto, os processos não estão prontos. Então, é um convite, e eu quero mesmo que a fala da secretária, que a Secretaria de Planejamento está aberta, realmente aconteça. Por exemplo, um dos primeiros pontos, secretária, é nós termos realmente um portal de transparência efetivo. Então, assim, leis orçamentárias em PDF de imagem, PPA em PDF de imagem, LDO, LOA, não serve para nada. A gente não consegue fazer nada, vendo as coisas tudo de cabeça para baixo. A gente tem que pegar... E a lei é muito clara, a lei é muito clara, a LRF também. Então, e a gente tem que perguntar para o Ministério Público também. E, como não estão me cortando, eu vou lembrar uma última coisa. Orçamento participativo. Orçamento participativo entrou na LDO 2018 e vocês, vereadores, votaram uma LOA que não teve orçamento participativo. Ok? E, de novo, agora vem a LDO, veio o projeto dizendo orçamento participativo. E aí, eu quero ver quem é que vai fazer orçamento participativo e quem é que vai fazer o executivo fazer orçamento participativo. Obrigada, é só isso. Concedo a palavra ao vereador professor Caio César Braga, que disporá do prazo de 5 minutos para suas considerações. Boa noite a todos, autoridades, pessoal que está trabalhando na Câmara, povo de Brumadinho. Eu gostaria de falar aqui a questão das leis de diretrizes orçamentárias, né? Um pouco, a secretária de Planejamento, Márcia, né, que tenha mais carinho com certas demandas que eu acho bem esquecidas nessa lei, que é a questão que a gente olha muito em Brumadinho, a mobilidade e transporte. A gente vê prédios novos em Brumadinho sem rampas para acessibilidade. A gente vê muita coisa aqui que, para um cidadão comum, andar já fica difícil. Então, a gente tem que olhar por esses que estão, para mim, sinceramente, esquecidos. A questão aqui que a senhora falou, que foram consultas, a meta, foram atendidas 27.103 pessoas. Por que não pensar no esporte como agente transformador e economia para o município? A gente precisa planejar melhor o esporte em todas as suas áreas, não no futebol só, para a gente ter, sim, uma renda a médio e longo prazo, uma renda, porque você vai deixar de gastar com o que mais onera no município, que é a saúde. A gente não pode exigir educação tirando o orçamento da educação. Então, isso são prioridades que a gente tem que ter, que é o esporte, a mobilidade, né? Quando a senhora falou de educação, eu concordo, mas como é que a gente vai fazer essa educação com salas lotadas, professores ganhando pouco, todos estressados? Então, a gente tem que realmente priorizar. Às vezes não é construir, não é fazer obras, é melhorar o que temos. Então, isso vai da gestão de executar, não da minha gestão. E, infelizmente, eu não acho que esses quase 2 anos tenha acontecido isso. Sobre a questão do povo não comparecer, eu acho até desmotivante, porque toda vez a gente fala de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí, se você for olhar, você olha, a lei é linda, tem várias partes maravilhosas, igual citei algumas partes aqui que eu acho de grave importância, não é feito, não acontece, não é respeitado.
A gente tem aqui do lado Sarzedo dando um banho em Brumadinho, de tudo, de que lá já tem um centro de convivência do idoso, já tem outras modalidades esportivas lá despontando. A gente vê o crescimento da cidade e vai junto naquele movimento, não com grandes obras, mas sim valorizando o povo. Eu gostaria de agradecer a todos e uma boa noite. Só deixar minha opinião aqui. Concedo a palavra ao senhor Itamar Mendes, representando o bairro J, que disporá do prazo de 5 minutos para suas considerações. Boa noite a todos. A minha reivindicação não é a primeira vez, não. Eu já tive em outras audiências públicas aqui. É a questão da Avenida Rio Paranaíba, acho que todos aqui conhecem, do PSF ali, do bairro J, da escolinha também. E a sequência daquela avenida até o final dela, época de chuva, a água transborda todinha ali, a rua, o mato cresce para todos os lados, inclusive no PSF, recentemente, quando choveu, encheu lá tudo, e a rua fica assim muito abandonada lá há muitos anos. E o mato cresce, a gente tem que ficar brigando com a prefeitura, às vezes, para ir lá roçar, uma coisa assim. E aí vem a questão da educação, que a rua já fica lá jogada, lá atrás, assim. E aí o pessoal já aproveita e joga entulho, e o mato cresce, vai virando aquela coisa. E como eu moro lá já há quase 50 anos, o pessoal cobra muito de mim, porque eu sou quase um líder lá no bairro. Então, vira que mexe, o pessoal está mal, vamos fazer alguma coisa, vamos lá, vamos cobrar. Hoje mesmo eu convidei o pessoal para vir cá. Não adianta. Adianta sim, vamos lá, vamos conversar com o pessoal. Então, assim, para quem conhece ali época de chuva e passa ali com frequência, vê que é uma rua assim que está lá, um lado sem pavimentação e o outro lado mato crescendo. Então, já fui lá uma vez com um engenheiro, que eu não me lembro o nome dele agora. Ele sugeriu que a gente fizesse, ao longo do PSF para frente, uma área de lazer, por exemplo, ali, arborizada, com iluminação, onde o pessoal pudesse fazer uma caminhada ao longo da avenida, dava a volta em volta da pracinha ali, onde tem uma academia, contornava o PSF, a escolinha, e voltava para a pista de novo, onde já tem a pista asfaltada, mantém. Do outro lado, é simplesmente fazer os canteiros central no meio, com uma pista, uma passarela, o pessoal passear ali ao longo da avenida, e arborizar tudo. Eu tenho certeza que o pessoal vai colaborar, vai manter tudo limpinho, vai ficar uma pista bonita, bem arborizada, onde todo mundo vai parabenizar o trabalho de quem fizer isso, e vai ficar assim, vai chamar a atenção de ver aquela avenida ao longo ali arborizada, com o jardim no meio de fora a fora, onde as pessoas, na parte da tardinha, possam ao longo da avenida de fora a fora, que é para mim, passear no jardim de fora a fora, contornar na pracinha, fazer uma academia, voltar de novo, que é plano. Então, assim, vai ficar uma área bem bacana, bem visualizada, e vai ser uma área assim, de grande importância para o bairro do Jota, para a escolinha, para o PSF. Então, assim, que vocês olhassem um pouquinho de atenção e carinho para aquela avenida, já tem longos anos que ela está ali parada. Se isso acontecer, eu tenho certeza que a população... Vergonhoso nós pegarmos hoje uma FDO com os erros assim, gritantes mesmo, coisas assim, absurdas em palavras. Então, eu acho que deveria sim, antes de nos enviar, passar por alguém, não é que eu estou desmerecendo a sua pessoa, nem sei se passa tudo por você e tem depois, mas que a pessoa faz uma análise ali ortográfica antes de nos enviar. Eu não estou com ela aqui, mas eu posso te mostrar, te citar e te enviar várias palavras totalmente erradas, assim, vergonhosas de nos enviar perante um poder público. A Leis falou, o Caio falou, e eu acredito também que o Paulinho, ele falou, o esvaziamento dessa casa hoje, quanto uma pauta tão importante. Porque não adianta a gente planejar, fazer todo um trabalho, e na hora da execução, não ser aquilo planejado e pedido pela sociedade. Isso eu acho o mais gritante. Se nós pegarmos aí, nesse 1 ano e meio de governo, asfaltou o Brumado, asfaltou o Córrego Fundo, mas algumas prioridades que tem o nosso município, não chega o coletivo. Muito bonito também, quando fala sobre educação, eu sou um educador, né? Amo a educação, sei que a educação não é simplesmente ser do corpo docente, sim, é educação, é você tratar bem as pessoas,
Engloba várias coisas. E acho bacana quando fala do barco, quando a gente tem que caminhar todo mundo, né, num barco só. Só que eu acho que esse barco ele tem que ser para o coletivo. Para a gente caminhar em conjunto, ele tem que ser para o coletivo. Não adianta eu tentar entrar num barco para remar, se esse barco ele tem interesses próprios. Isso, para mim, eu já não comungo com isso, e pode ter certeza que eu não entrarei nessa barca. Então, é muito bonito, e acredito isso, que esse esvaziamento, que nada mais é de uma sociedade desacreditada da política, com compromissos de campanha, vários compromissos, e que não chega a uma sociedade que queira tanto uma melhoria e pelo coletivo. Muitas vezes o pessoal olha o seu umbigo e olha para si próprio, e nunca se enxerga o coletivo. Esse, para mim, é o maior esvaziamento dessa casa. É não fazer aquilo que é planejado para a população de um modo geral, para o coletivo no modo geral. Esse era um objetivo muito bonito a gente colocar, sim, ali, né, o planejado, né, aquilo que pode ser executado, mas na hora que vai executar, não chega uma sociedade que tanto precisa e que tanto busca melhorias. Então, eu acho que nós devemos, sim. Eu fiz minhas emendas, que teve o prazo até segunda, né? A presidente me falou. Fiz minhas emendas, que acho que é um dever nosso. O orçamento participativo. Várias comunidades esperam, sim, esse orçamento para poder buscar para a sua comunidade algo de melhorias, que a dificuldade é muito. Então, eu vejo essa casa hoje de uma forma que a sociedade está enxergando a política e está enxergando os políticos. Desacreditado. Isso nada mais é que um reflexo de uma política, né, não traga ao coletivo, não executada ao coletivo, muitas vezes executada a um grupo de pessoas, a um grupo de empresários, a um grupo de sociedade ali, minoria, e não no coletivo, no modo geral, que hoje tanto necessita. Eu, como vereador, muitas vezes, falo muito com o Caio, me sinto envergonhado, não é da execução, não é disso, é de, muitas vezes, falar da política, porque a partir do momento que você é vereador, você é um político, e talvez engloba a política hoje, e a política hoje, infelizmente, para nós, a sociedade toda, ela está vergonhosa, né? E nada mais é que o reflexo dessa casa hoje. Então, só espero que aquilo planejado, aquilo que a sociedade queira, que execute para o coletivo. E é muito fácil a gente entrar numa barca e pensar todos caminhar, ou todos remar de uma mesma forma. Mas te garanto que muitos dentro dessa barca pensam no seu umbigo e queiram remar para si próprio. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Concedo a palavra à senhora Ronara Adorno, que exporá, representando o retiro do chalé, exporá 5 minutos para fazer suas manifestações. Boa noite. É a primeira vez que eu participo de audiência pública aqui na Câmara de Brumadinho, com muita honra, com muito prazer. Mas eu queria fazer 2 colocações apenas, muito rapidamente. A primeira é que eu percebi, de modo geral, eu estive em 3 mesas, e eu percebi, de modo geral, uma dissonância muito grande entre planejamento de curto, médio e longo prazo. Tinha propostas extremamente detalhadas e tinha propostas que não me diziam nada. E algumas eu não entendia nada, outras estavam num nível que, assim, faltou colocar a cor do sapato da pessoa que ia fazer o negócio lá, entendeu? Então, eu gostaria de sugerir que fosse feito um alinhamento, né, do nível de informações que estão sendo colocadas nas propostas, para que quem pega aquilo para ler, saiba o que está lendo, entenda minimamente o que é que está sendo colocado ali. Então, tem uma dissonância muito grande, né? Eu sei que varia de secretaria para secretaria, mas como o vereador aqui colocou, se passasse por um crivo, não só o crivo ortográfico, porque teve assassinatos à língua portuguesa aqui nos trechos que eu li, passasse por um crivo não só que prezasse pelo nosso idioma, mas também de outros tipos de alinhamento que poderia ser feito.
E, em relação ao esvaziamento da reunião, eu, como cidadã, mesmo que eu esteja vindo numa reunião que vai me mostrar o futuro, né, o próximo ano, 2019, talvez me chamasse bastante atenção algum tipo de inovação que me mostrasse aqui o impacto que aquilo do passado, que foi executado, né, o impacto que aquilo foi para a minha vida. Que impacto que aquilo ali gerou na comunidade? Que impacto que aquelas soluções ali minimamente geraram? Então, talvez isso atraia as pessoas para virem aqui, né? Pode ser uma medida que venha a trazer mais pessoas, né? Nós nos deslocamos longamente, né? Nós estamos bem distantes, nós estamos a 50 minutos, né, de casa, praticamente, e viemos nós 4, com todo o interesse. Então, acho que precisa perguntar para a sociedade, você quer estar aqui? O que você quer ver aqui também? Porque inovação no setor público é possível. A gente pode inovar em reuniões como essa, né? Então, é isso aí só, essas 2 considerações. Muito obrigada. Encerrados os trabalhos, agradecemos a todos pela presença, aos nossos quase 1.100 internautas que participaram. Eu acho que isso é importante também, por mais que não estão aqui, estão acompanhando pela TV Câmara, pelo Facebook. A gente teve até às 17 horas 35 cidadãos que entraram no site da Câmara e fizeram as suas sugestões. Eu acho que a Câmara está oferecendo oportunidade de participação. Eu concordo realmente que existe uma discrepância